Bom, meus queridos jovens, aqui quem fala é o professor Carlão. Estou aqui para fazer com vocês um resumo teórico, uma síntese. Queria desejar aí um bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar aí, eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Espero que você assiste, leve consigo esse vídeo como se fosse uma aula mesmo, de fato, para seguir com o conteúdo que você tem aprendido em sala de aula. Infelizmente, com esse coronavírus, tá até o Tião aí, com o seu vírusinho na mão, e o livro na outra estudando com sua máscarazinha. Então vamos aproveitar para estudar, mas não esquecer de passar o álcool em gel na mãozinha, de se cuidar do papai, da mamãe, cuidar da família, que é muito importante. Que a gente possa regressar o mais rápido para a sala de aula. Eu já não vejo a hora de voltar, né? Inclusive, o rendimento é muito maior quando a gente está em sala, né? Então vamos seguir aqui com esse tema, ok? Hoje vamos falar sobre condutor em equilíbrio eletrostático. Passando pela ideia de campo elétrico, potencial elétrico, nós vamos chegar em equilíbrio eletrostático de um condutor, beleza? Vamos supor um condutor qualquer, né? Não precisa ter formato bem definido, importa que ele seja condutor. Não precisa ser oco, não precisa ser maciço, tudo bem? Se esse condutor ele tiver carregado, tá certo? As cargas em excesso desse condutor vão se acumular na superfície, porque a carga em excesso, por ter mesmo sinal, a força entre elas será uma força de repulsão. Isso vai fazer com que as cargas se acumulem mais distantes uma das outras, fazendo com que elas vão para a superfície desse condutor, seja ele do formato que for, beleza? Não existe movimento ordenado de cargas. Isso não significa que essas cargas estão paradas, mas significa que elas estão se movendo nessa superfície mais externa, mas de forma que não tem uma ordem de sentido horário, anti-horário, para a direita ou para a esquerda, tá certo? Mas por não ter esse movimento ordenado, nós podemos lá no futuro falar que não vai ter corrente elétrica estabelecida ali. Bem, o vetor campo elétrico, porque se esse corpo ele tem carga, esse corpo gera um campo elétrico. O campo elétrico na superfície dele é representado por um vetor perpendicular a ela, tá certo? Sempre baseando naquela ideia de campo elétrico. Carga geradora positiva gera campo de afastamento, carga negativa gera campo de aproximação. Nesse exemplo que a gente deu aí, carga positiva vai gerar para nós um campo de afastamento. Dá para você ver aí o desenho que eu fiz, ficou muito grande, mas é perpendicular lá, o desenho bem de verde, só para exemplificar essa situação nossa aí, tá? Então, vamos lá, eu tenho um condutor. Se ele tem carga em excesso, onde que as cargas vão acumular? Na superfície mais externa, tá certo? Essas cargas vão estar ali se movimentando porque elas não podem estar paradas, tá certo? Então, elas vão ter um movimento aleatório, não ordenado. E se eu preciso desenhar o vetor campo elétrico na superfície desse condutor, seja ele qual for, esse vetor vai estar sempre perpendicular à superfície. Campo de afastamento de aproximação de acordo com a carga geradora, tudo bem? Então, essa aí é a nossa ideia de condutor. Imagina que nós temos aqui nesse canto, esse condutor ele é oco, né? Esse condutor aí ele é oco, tem um vazio dentro dele. Se nós carregarmos ele com uma carga, essa carga vai se acumular na superfície mais externa e não na superfície mais interna. Pra vocês entenderem que de fato isso acontece, pode ser feito experimentalmente. Se eu vier com uma outra esfera condutora e tocar na parte interna desse condutor roxo, tá vendo essa esferinha laranja? O que vai acontecer com essa esferinha laranja? Vai acontecer nada. Ela vai ficar do jeitinho que ela está neutra, tá? Porque ela encostou na superfície interna e as cargas se acumulam na superfície mais externa. Pelo contrário, se eu tocar com uma esfera condutora a superfície externa desse condutor roxo, o que acontecerá com essa esfera condutora laranja é que ela vai, por eletrização por contato, acumular cargas de mesmo sinal, tá certo? Que é do meu condutor. Isso aí é uma coisa que pode ser feita experimentalmente. Isso vai te ajudar a entender, a demonstrar que a carga se acumula de fato na superfície mais externa do nosso condutor,
em equilíbrio eletrostático, tá? Bem, algumas propriedades que são muito importantes quando se fala do condutor em equilíbrio eletrostático. A primeira delas é, na superfície tem campo elétrico, mas internamente não. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Então, lá dentro dele, qual vai ser o campo elétrico? Zero. Ou seja, se o campo elétrico é quem faz a comunicação da força entre as cargas, para que uma carga externa se comunique com alguém dentro desse condutor, precisaria ter campo elétrico. Como não tem campo elétrico, o que vai acarretar? Que aí dentro não tem como ter comunicação com quem está de fora. Isso é o que a gente vai chamar de blindagem eletrostática. Michael Faraday, ele diz o seguinte, se eu pegar uma gaiola condutora grande o suficiente, e se eu submeter essa gaiola a uma diferença de potencial grande, uma corrente elétrica grande, quem estiver no interior dela não vai experimentar nada de choque elétrico, porque dentro dela o campo elétrico é nulo. Ou seja, qualquer agente externo elétrico não consegue comunicar com a agente interno. Ou seja, a pessoa dentro da gaiola, com ela não aconteceria nada. Faraday levou o povo ao teatro e disse, colocou uma gaiola, né? Colocou um gerador de tensão e falou, olha, quem pode entrar ali dentro, pode se dar o choque e não vai acontecer nada com quem estiver lá dentro. Como ninguém queria entrar dentro da gaiola para experimentar, o próprio Michael Faraday ele entra dentro dessa gaiola, dessa gaiola em equilíbrio eletrostático, esse condutor, uma grande descarga elétrica é jogada, né? Essa gaiola é submetida a uma grande descarga elétrica e nada acontece com o Michael Faraday dentro dela. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de blindagem eletrostática. Por que isso acontece? Porque o campo elétrico lá dentro é nulo. Tá certo? Se você estiver aí na sua casa, quiser fazer um experimento, pega seu celular, coloca dentro do micro-ondas, fecha e liga. Para o celular, não liga o micro-ondas não, que você vai fritar seu celular. Liga para o seu celular, provavelmente seu celular vai dar fora de área, porque o micro-ondas, ele é um condutor e ele está submetido aí a uma blindagem eletrostática, porque é um condutor de equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior dele é nulo, é zero, tá certo? Depois você dá uma pesquisadinha no YouTube aí, pode até pausar o vídeo se você quiser, e procura aí gaiola de Faraday. E aí você vai ver alguns vídeos de experimentos, beleza? Vamos seguir o passeio. Está em blindagem eletrostática. O potencial elétrico no interior e na casca desse condutor ela é constante. Por que esse potencial ele vai ser constante? Se o campo elétrico é nulo e campo elétrico vezes a distância é igual à tensão, se o campo elétrico é nulo, a DDP entre dois pontos será zero também. Isso vai me levar ao quê? Um potencial elétrico constante, não tem DDP no interior do condutor. O potencial de qualquer ponto vai ser sempre o mesmo, tá certo? Mais para frente a gente vai falar como que se faz para calcular esse potencial daqui a pouco dentro de um condutor, ok? Seguindo o passeio, se eu tenho um condutor esférico, dá uma olhada nesse condutor esférico roxozinho aí para nós. Esse condutor esférico, se ele estiver carregado aí com a carga positiva, ele vai criar na casca e fora da casca um campo elétrico, e dentro do campo elétrico ele será nulo. Já o potencial dentro dele será constante. Uma luta nossa é que o nosso cérebro, nós precisamos diferenciar o que é campo elétrico do que é potencial elétrico, tá certo? Que são coisas parecidas, mas que não são a mesma coisa, que estão ligadas, mas que não tem o mesmo significado. Beleza? Dá uma olhadinha para esse condutor esférico roxo nosso aí. Peguei alguns pontos. Ponto A, bem no centro dele. Ponto B, em algum lugar dentro desse condutor esférico, seja ele oco ou maciço. Um ponto C da casca esférica, um ponto D próximo da superfície e um ponto E bem distante da nossa superfície. E aí, qual vai ser a nossa intenção? Calcular e entender nesse condutor esférico em equilíbrio eletrostático como que vai ser o campo elétrico, como que vai ser o potencial elétrico aí dentro, ok? Então vamos lá. O primeiro gráfico que nós temos aí é o gráfico do campo elétrico. Pode perceber que até eu chegar no ponto C, o meu campo elétrico ele é nulo, ele é zero, tá certo?
Mas na superfície, bolinha aberta, isso significa que o campo não é zero na superfície, ok? Olha só, no ponto D, próximo à superfície, como que eu vou fazer para calcular o campo? No interior é zero. Como que eu vou fazer para calcular o campo elétrico nesse ponto próximo? Qual é a equação do campo elétrico? Só que em vez de usar D, eu vou usar R ao quadrado. Para simplificar as equações, o trabalho, nós consideramos que a carga elétrica em excesso na casca desse condutor, nós consideramos que ela está concentrada no ponto A. Por isso que na hora que eu vou calcular o campo elétrico ou potencial que eu tiver essa esfera, que ela é um corpo extenso, sempre eu vou considerar a distância do centro da nossa esfera. Então, se eu pegar aqui do ponto D ao centro da esfera, você vai falar, ah, mas não é o raio. Mas essa diferença é tão pouca que nós vamos considerar que ela é aproximadamente o tamanho do raio. Então, nessa proximidade da esfera, como é que eu vou fazer para calcular o campo elétrico? Kq sobre R ao quadrado, tá certo? Esse Q é a carga elétrica da nossa esfera. Agora, na casca nós temos um fato aí que é o seguinte. Na casca, o campo elétrico vai ser metade de Kq sobre R ao quadrado. Esse campo aqui seria o campo próximo dividido por 2, tá certo? Esse aí é o campo elétrico da nossa superfície. E no ponto E, que está uma distância suficientemente grande do centro da esfera, vamos calcular o campo elétrico como sempre se calcula, é Kq sobre D quadrado, sendo que D é a distância do ponto até o centro da nossa esfera, tá certo? Turminha, eu estou falando um pouco rápido para o vídeo não ficar tão longo, mas à medida que você quiser copiar, você pode parar o vídeo, pausar, tentar entender, tá bom? E à medida que for surgindo dúvidas, você pode entrar em contato comigo, através das redes sociais, do Instagram, ou do WhatsApp, quem tiver meu número, ou e-mail, né? Só me procurar aí que vocês vão me achar, tá bom? Bem, vamos analisar o gráfico de baixo, é o gráfico do potencial. Dá uma olhadinha aqui do ponto A ao ponto C, dentro da esfera, o meu potencial é constante, não é nulo. Ele é constante, tá certo? E em qualquer ponto da esfera interno, como é que eu vou calcular o potencial? Kq sobre R. Então, toda vez que aparecer um exercício, fala assim, oh, qual que é o potencial dessa esfera? Kq sobre R é o potencial da nossa esfera, é o potencial interno dela, tá bom? Quando eu sair para fora dela e for calcular o potencial, eu calculo como nós sempre calculamos, potencial Kq sobre D, beleza? Onde D é a distância do centro. Então, nesse ponto E, esse ponto externo, se eu quiser saber quem é o campo elétrico, Kq sobre D quadrado. Se eu quiser saber o potencial, Kq sobre D, tudo bem? Mas muita atenção para a parte interna do condutor, dessa esfera condutora. O campo elétrico é zero, está aí bem desenhado no nosso gráfico. E o potencial é constante, Kq sobre R, em qualquer ponto. No ponto A, Kq sobre R. No ponto B, Kq sobre R. Tá bom? Seria interessante que vocês anotassem isso de alguma forma. Tá? Depois, se precisarem desses slides, eu mando. Vocês imprimem, façam anotações, ok? Então, essa aqui seria a nossa ideia de condutor equilibrado eletrostático. Vou só voltar aqui um pouco. Campo elétrico é zero, não tem EDP dentro dele, o potencial é constante. A carga se acumula na superfície mais externa. O vetor campo elétrico ele é perpendicular à superfície, na superfície, né? Fator interessante, dentro do condutor, por não ter campo elétrico, não tem como comunicar com quem está de fora. Isso é o que nós chamamos de aula de Faraday. E vamos seguir para frente, ok? Vamos falar agora de um negócio chamado densidade superficial de carga, tá ok? Como eu falei, nosso vídeo vai ser um pouco rápido. Quer pausar? Pause e anota, tudo bem? Precisa voltar? Volta o vídeo e assiste de novo, tá? Bem, densidade é um conceito que nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Quando a gente fala de densidade, a gente fala de massa sobre volume, como está aí, ó. Só que essa densidade não deveria ser chamada de densidade, ela deveria ser chamada de densidade volumétrica de massa. Porque existem outros tipos de densidade, como a densidade linear de massa. A densidade linear de massa é a que nós usamos lá no cálculo da velocidade de uma onda na corda. Velocidade lá da equação de Taylor, raiz da força tensora da tração, sobre a densidade linear.
Veja só, densidade linear de massa e densidade volumétrica de massa, que é a quantidade de massa sobre o volume ou a quantidade de massa sobre o comprimento. Agora, se eu vou falar de densidade superficial de carga, basta pegar uma quantidade de carga que está distribuída sobre uma superfície. O que seria essa densidade? É a razão entre essa carga e essa área, e a área que essa carga se encontra. A densidade de carga representada por essa letra grega é o sigma. Parece tapa-olho aí do pirata. Mas vamos lá? Então, só para vocês verem, a densidade vai ser a carga sobre a área, unidade de medida, coulomb por metro quadrado. Tá certo? Essa unidade de densidade superficial de carga elétrica. O que essa equação ela me remete? Ela me remete à seguinte relação, que a densidade e a área são grandezas inversamente proporcionais. Como está escrito aqui, quanto menor for a área, mais carga vou ter concentrada, maior densidade de carga eu vou ter. Então, nas pontas, eu vou ter um sempre uma maior concentração de carga. Chamamos de poder das pontas. Se eu pegar esse desenho aí, essa figura, você pode prestar atenção que na ponta, onde a área ela é menor, nós temos um acúmulo maior de carga elétrica, beleza? Então as cargas elas vão se acumular nessa pontinha aí. A partir disso, a ciência nos permite construir para-raios, para que durante um momento de chuva temporal e que vai cair um raio, os raios não atinjam as pessoas e sim o para-raio. O para-raio é uma haste bem comprida e alta, com pontas bem fininhas, tá certo? Hoje no Brasil, qualquer edificação com 3 ou mais andares, por lei, é obrigada a ter para-raios, tá certo? Até porque edificações grandes significa que quando tem muitas pessoas aglomeradas, a gente não quer que o raio atinja nenhuma dessas pessoas, tá? Se você for uma fazenda, o raio, quando cai numa fazenda, ele vai cair em um animal que está em campo aberto ou em uma árvore que está no meio do campo aberto, porque o animal, a árvore, ele é uma ponta, beleza? Como ali é onde mais se acumula carga, é ali que o raio quer chegar. Há um tempo atrás, em uma praia da cidade do Guarujá, em São Paulo, um pessoal estava lá na praia curtindo praia e de repente começa a chover. E o que eles fazem? Em vez de ir embora, não. Eles ficam na praia e melhor, eles abrem o guarda-chuva no meio da praia, um campo aberto, eles erguem uma ponta. O que acontece? Cai um raio na galera e... Bem, morreu geral, né? Morreu um pessoalzinho lá. Esse negócio que acontece. Então, poder das pontas, tá? O que acontece? Às vezes, se essa ponta for muito fina e tiver muito carga acumulada nesse condutor, o campo elétrico vai ser tão intenso nessa ponta, que ela vai liberar alguns faíscas, alguns raios bem pequenininhos. E vai surgir uma luminosidade bem pequenininha, ou dependendo da intensidade, quanto maior for tiver carga, mais intensidade vai ter nessa luminosidade. Isso aí acontecia muito nas embarcações, nos barcos, grandes navios e caravelas, porque eles não tinham para onde escoar essa carga em excesso, e aí surgia essa luzinha e o povo ficava intrigado com isso. Tá? Hoje na física nós chamamos isso de efeito corona, mas não é coronavírus, hein? Toma cuidado. Então tem aí esse efeito chamado de efeito corona, que é essa liberação de luz nessas pontas, onde se acumula grandes cargas elétricas. Tudo bem? Ok. Isso acontece porque a carga acumula na superfície mais externa, tá bom? Equaçãozinha para você anotar. Equaçãozinha da densidade de carga, densidade superficial de carga elétrica. Bem, vamos para frente, vamos falar de capacitância. Dá uma olhada. Esse condutor que nós temos aí, ele tem uma carga, por isso ele tem um potencial acumulado. Kq sobre R, isso foi esférico. Se eu submeter um potencial maior, isso significa que ele acumulou mais carga. Tá certo? Só que se eu pegar duas esferas distintas e submetê-las ao mesmo potencial, elas não vão acumular a mesma quantidade de carga, porque elas são esferas diferentes. E aí entra um conceito novo. Capacitância é o nosso novo conceito, porque até agora nós falamos de campo elétrico, falamos de potencial elétrico. Esses conceitos que a gente está vendo desde o começo do ano, tudo bem? O que é o conceito de capacitância? O que seria essa capacitância? Está escrito aí que é a característica de um condutor associada à capacidade dele de acumular carga elétrica.
Como eu disse, se eu pegar duas esferas distintas, diferentes, e submeter elas ao mesmo potencial, elas não vão acumular a mesma quantidade de carga. Porque elas vão ter capacidades diferentes de acumular carga. Imagine que eu pego uma esfera cujo raio é 10 centímetros e outra esfera cujo raio é 80 centímetros, um raio 8 vezes maior. Essa esfera que tem 80 centímetros de raio, por ser maior, ela tem mais lugar para acumular carga elétrica em excesso. Ou seja, essa esfera ela vai acumular mais carga. Ela tem maior capacitância, maior capacidade de acumular carga elétrica. Pega aí, ó, o desenho de uma esfera de raio R, ok? Quando ela está eletrizada, ela tem carga, ela tem um potencial. A carga acumulada é proporcional ao potencial. Coloquei esse símbolo, esse alfazinho aqui, é um símbolo diretamente proporcional. A quantidade de carga é diretamente proporcional ao potencial que ela está submetida. Se eu aumentar a quantidade de carga, aumenta o potencial dessa esfera, porque o potencial é Kq sobre R, sobre R. Então, o potencial é proporcional aqui, ok? Quem que é a constante de proporcionalidade? É a nossa capacitância. Então, qual vai ser a carga acumulada para essa esfera? Capacitância vezes potencial, QCV. QCV é a nossa carga acumulada, ok? Então, quem que vai ser a capacitância? Vai ser a razão carga potencial. Coulomb por volt. Coulomb por volt é a unidade de medida, que é o Farad, tá certo? É nossa unidade de medida em homenagem a Michael Faraday, ok? O da gaiola. É esse mesmo, beleza? Vamos só seguir agora com a nossa ideia de carga e capacitância, para vocês entenderem o que vai ser diferente nas esferas, o que as esferas vão ter de diferente, que vai fazer ela acumular mais carga ou menos carga. Eu substituí o potencial pela equação do potencial, que aqui é sobre R. Posso cortar os Qs, jogo o R para cima e o K para baixo. A capacitância é proporcional ao raio. K é a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona. Então, essa capacitância é proporcional ao raio. Se eu pegar duas esferas, esfera 1 e esfera 2, se a esfera 2 tem o dobro do raio, ela acumula o dobro da carga. Beleza? Porque ela tem o dobro da capacitância. Equação boa para a gente notar. Quer anotar a equação? Capacitância é carga sobre potencial, capacitância é o raio sobre a constante eletrostática. Ela é a nossa constantezinha, beleza? A capacitância dessa esfera é uma característica que não muda, é uma característica que é constante, beleza? Agora vamos pensar o seguinte, e se eu pegar vários condutores e colocá-los em contato? Lá no comecinho do ano, nós falamos de eletrização por contato e falamos que para esferas de mesmo raio, a carga acumulada nelas após uma eletrização por contato, a carga vai ser igual. Se eu quero saber a carga delas, basta fazer uma média aritmética. Não importa quantas esferas idênticas eu encoste. Feita a média aritmética, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a carga que cada uma vai ter no final da eletrização. Só que lá no começo do ano nós não dissemos o porquê disso. Nós partimos de uma obviedade, tá certo? Que não é verdade, não posso partir de uma obviedade. Aqui a gente vai dar uma justificada, porque lá a gente não tinha estudado potencial elétrico e agora nós já estudamos potencial elétrico, ok? Então vamos lá, imagine uma esfera condutora de raio A, que tenha acumulado uma carga que é A. Logo, essa esfera vai ter um potencial VA. Essa esfera tem uma capacitância CA que é constante. Se eu pego outra esfera, de raio B, ela vai ter uma carga acumulada que é B. Ela vai ter um potencial VB, porque ela tem carga acumulada. E ela vai ter uma capacitância CB, que é uma característica constante dela. Tá certo? Vamos supor que VA e VB são diferentes, um é maior que o outro. Se eu ligar um fio entre essas esferas, o que vai acontecer? Vai fluir carga elétrica de uma esfera para outra. Tá certo? Por que vai fluir? Porque existe diferença de potencial. Porque o potencial VA é diferente do potencial VB. Se esses potenciais são diferentes, tendo diferença de potencial, vai ter campo elétrico, vai ter força elétrica estabelecida, e vai movimentar carga, vai ter trabalho, todo aquele conceito que a gente já estudou. Beleza? Então, vai fluir carga. Mas vai fluir até quando? Até que se estabeleça o equilíbrio elétrico.
até que o potencial de A seja igual ao potencial de B. Quando a gente falar de equilíbrio elétrico, lembre-se, é igualar os potenciais. Nossa nova configuração vai ser essa. A esfera A com a carga QA', mudando a carga de QA para QA', a esfera QB mudando a carga de QB para QB', e igualando o potencial das duas, tá certo? Aqui está CA, ó, aqui é CB, viu? Na hora que eu fui montar aqui, eu vacilei, hein? Que isso. Meu Deus, mas não tem problema não, né? Vamos mudar isso aqui agora? Estamos aqui já mesmo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos mudar. CB. Ok. Agora tá CB, beleza? Pelo princípio da conservação das cargas, a soma das cargas antes do contato do fio vai ser igual à soma das cargas depois do contato do fio. Essa é uma equação importantíssima. Queria que você guardasse ela, que você pegasse sua canetinha, pegasse um papel e escrevesse essa equação. Tá? E, se possível, dar uma destacada nessa equação pra gente aí. A soma das cargas antes do contato é igual a soma das cargas que é a linha mais que a linha depois do contato. Ok? Agora nós vamos falar sobre o equilíbrio elétrico. No equilíbrio elétrico, os potenciais das esferas A e B são iguais. V é igual a V, o potencial é igual. Substituir pela equação de potencial Kq sobre R para a esfera A, K, que é a linha sobre RA, para a esfera B, K, que é a linha sobre RB. Tá certo? Corta o K, que é a linha sobre RA, é igual a QB' sobre RB'. Eu falei dessas equações para vocês. Essa primeira do princípio da conservação das cargas vem lá dos princípios eletrostáticos. Agora, essa equação aqui, eu precisei igualar os potenciais. Era essa aqui que a gente não tinha ferramenta para trabalhar lá no começo do ano, que agora a gente tem. Então, essa equação é uma equação importante. Se eu tenho um exercício que perguntou qual que é a carga da esfera A depois do contato, eu vou usar essas duas equações. E eu vou descobrir qual é a carga de A depois do contato. Ah, qual que é a carga de B da esfera B após o contato? Se eu quero saber a carga de B após o contato, basta eu usar essas duas equações, eu consigo descobrir qual é a carga de A e qual é a carga de B. Vou precisar fazer um sisteminha, você pode isolar QA nessa de baixo, que é a linha, e substituir aqui, acho que é B'. Não, pode fazer de várias formas aí o seu sistema, tá? Vamos seguir. Potencial de equilíbrio. Ah, mas qual que é o potencial de equilíbrio desses condutores depois que eles atingirem o equilíbrio eletrostático? Qual que é? Vamos pegar aquela equaçãozinha lá de cima. Eu vou substituir QA' e QB' pela capacitância vezes o potencial. Mas, Carlão, de onde você tirou essa equação? Lá de trás. Nós tiramos essa equação daqui, que eu não vou achar lá. Ó, eu passando aqui para achar ela. Um pouquinho para frente. Tá, aqui a nossa equação. Ó. Essa aqui. Ó. Aqui, ó. Carga é capacitância vezes o potencial. Então vamos voltar lá para trás. Substituir QA' lá em cima por capacitância vezes potencial, QB' por capacitância vezes potencial. Veja que a capacitância é uma característica constante, por isso é bom utilizar ela. Em equilíbrio, o potencial é o mesmo nesse equilíbrio elétrico. Põe o potencial em equilíbrio, capacitância A e capacitância B vão passar dividindo. Temos essa equação. Quem vai ser o potencial de equilíbrio? A soma das cargas sobre a soma das capacitâncias. A capacitância é proporcional ao raio. Também, então, o potencial de equilíbrio pode ser a soma das cargas sobre a soma dos raios. Tudo bem? Criança, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Eu quero te pedir aí que você estude, escreva isso no seu caderno de alguma forma, e depois vá fazer as equações do módulo que vocês receberam. Vocês receberam uma listinha que eu pedi para enviar, junto com esse vídeo e com o resumo teórico que tem nessa lista. É bem provável que você consiga desenvolver os exercícios de uma forma bonita. Né? Surgiu dúvida? Entre em contato. Tá? Eu não coloquei meu Instagram aqui. Vou fazer o seguinte. Vou mandar inserir um negócio aqui. Olha só. Quer me achar lá na rede social? Procura lá, ó. Acho que a mulher mudou esse negócio. Acho que é Prof. Carlão. Não vou lembrar. Mas me procura lá na rede social. Provavelmente você vai me achar isso aí. E aí a gente vai tirando suas dúvidas. Pode entrar em contato por onde você achar mais fácil, beleza? Não se esqueça de lavar sua mãozinha. Não esqueça de cuidar da sua casa, de não sair de casa. Estuda.
estuda, descansa, estuda de novo e por aí vai. Tá aí, esse é o meu Instagram, Carlão OOU, beleza? Esse é o meu Instagram. Entra lá, vai lá e fala assim, Carlão, me ajuda com esse exercício aqui. Provavelmente eu vou tirar um tempinho aí para ajudar vocês, tá certo? Belezura? Então vou ficar assim até a próxima, beleza?